Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Estou bem sumidinha daqui, me perdoa pela demora, mas eu vim trazer um vídeo da palavra de Deus que fica lá em Ezequiel 33, que diz assim: o dever do verdadeiro atalaia. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir o exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir a trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este for abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. A palavra de Deus diz aqui que Deus ele constituiu Ezequiel como um atalaia. Então, aqui ela está dizendo o verdadeiro dever, qual era o dever do profeta, né, do atalaia, na qual Deus levantou. Ou seja, vou trazer um exemplo. Vamos supor, tem vários seguranças num shopping e eles escolhem um deles para que aquele seja o segurança, enquanto os outros estão lá dentro trabalhando, levando o dia a dia do que se faz num shopping. E se tiver acontecendo alguma coisa e o segurança não avisar, ver e não avisar, o que acontecer lá será a responsabilidade do segurança. Mas se o segurança ver e avisar e o povo não der ouvido, não se prevenir, não se precaver do que o segurança avisou, aí a culpa não é do segurança. Então, trazendo para os dias de hoje, assim são os profetas, na qual Deus levanta, na qual Deus usa para poder avisar o teu povo do que está por vir, do que está para acontecer. E se esse profeta ele não avisar ao povo que Deus ordenou do que está para acontecer, o que acontecer com essas pessoas será responsabilidade desse profeta. Mas se o profeta avisar, o atalaia avisar e o povo não der ouvido, aí aquele profeta, aquele atalaia, ele não tem culpa, né? Assim é o povo de Deus, na qual Deus tem levantado homens, tem levantado mulheres para avisar sobre o que está para acontecer, o que vai acontecer e tudo mais. Só que infelizmente, às vezes a gente não dá ouvidos. Eu falo por mim, porque eu não sou perfeita, eu sou ser humano. Tem algumas profecias aí que de vez em quando eu fico meia, sabe? Não é que eu desacredito da pessoa, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente não tem que julgar o profeta, julga a profecia, né? Eu creio que quando Deus ele disse isso, ele quis dizer porque o profeta é ser humano é feito de carne, não está isento de errar, ele não está isento de falar algo de si próprio, né? Mas o importante é, se errou, reconhecer o erro. Eu falei demais, eu falei o que não era para falar, ou eu falei de mim mesmo, me deixei levar pelo emocionalismo e tudo mais. É o reconhecimento, né? E isso agrada a Deus. A pessoa reconhecer que errou, se arrepender, né? Confessar, né, os seus erros. Então aqui foi o que o Senhor fez com Ezequiel. E Deus ele não deixa que nada aconteça nas nossas vidas sem ele avisar antes. Então tá na hora da gente começar a dar mais crédito pro que homens e mulheres de Deus fala, sabe? Porque Deus ele não, o que ele permite acontecer, igual o que nós estamos vivendo, é um período muito delicado, mas eu creio que nada sai do controle das mãos de Deus. Então, nesse período que a gente está vivendo, a gente deve dar mais ouvido à palavra de Deus. Se não acredita no profeta ou em profecia,
Tá aqui a Bíblia. A Bíblia, ela não mente, ela não é como nós que somos ser humano, que somos falhos. Pelo contrário, a Bíblia é a própria palavra de Deus, sabe? Deus é perfeito. Então, nesse período que a gente está vivendo, é tempo da gente se apegar mais com o Senhor. Infelizmente, muitas pessoas estão se afastando da presença do Senhor. A época que era pra gente estar mais, se apegar mais e mais a Ele, infelizmente, muitas pessoas estão se afastando, né? A gente não deve criticar, a gente só deve fazer a nossa parte, sabe? Que é orar, levar uma palavra, que seja uma palavra de consolo, que seja uma palavra de exortação, porque Deus, ele é pai, se ele corrige é porque ele ama. Um pai, ele jamais quer o mal pro teu filho, então Deus é pai, ele não quer o nosso mal, ele quer apenas o nosso melhor, né? Eu creio que tudo que está acontecendo no mundo é permissão dele, sim. E aqueles que permanecer, né? Nós estamos no mundo e nós não estamos isentos de passar por nada, né? A palavra dele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? E esse é o dever do atalaia, é avisar aquilo que está para acontecer quando um reino inimigo estiver próximo, aqui como o Senhor fez com Ezequiel. Então, gente, esse é o dever do atalaia, é avisar ao povo do que está para acontecer. Esse é o dever dele. Então, às vezes Deus usa as pessoas para falar certas coisas. Eu vejo muito isso aqui no YouTube, as pessoas começam a atacar, começam a duvidar, entendeu? A respeito das coisas, e a gente tem que ficar mais ligado nisso, sabe? Em vez de criticar ou não aceitar aquilo ali, falar pro Senhor estar nos preparando para, se realmente aquilo ali for para acontecer, estar nos preparando para passar por aquilo ali, sabe? Assim como nessa pandemia, ele tem nos sustentado até aqui. Então, se ele permitiu que tudo isso acontecesse, né, ele usou vários profetas para falar, só que infelizmente muita gente não deu ouvidos. Então, aqueles profetas que foram usados como um atalaia nas mãos do Senhor, avisaram, fizeram a sua parte. Quem acreditou ou quem não acreditou, se aconteceu algo, o profeta, o atalaia, não tem nada a ver. Porque aqui, como diz na palavra, que se o atalaia avisar e a pessoa não der ouvidos, o que aconteceu com aquela pessoa não é culpa dele. Não é culpa do atalaia. Ele fez a parte dele, ele avisou. Às vezes é nós que não demos ouvidos, sabe? Então, essa é a palavra que Deus tocou no meu coração de trazer, né? E quando Deus, ele usa profetas da sua casa para falar, para avisar, é porque, assim, o desejo de Deus é salvar o maior número de pessoas, a todos, na verdade. O dever do Senhor, o objetivo dele, o querer, a vontade dele. Por isso que a palavra dele diz que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Então, a vontade dele é salvar a todos. Só que Deus é tão bom que ele nos deu o livre-arbítrio. Se você quer servir a ele está de braços abertos. Mas se você não quer servir, ele te dá o livre-arbítrio de você fazer aquilo que você quiser da sua vida. Só que as consequências aí ele já não tem nada a ver. Então, se ele permitiu esse período, é porque ele quer salvar o maior número de pessoas, né? Assim como as coisas que ele permite a gente passar, é porque ele quer nos salvar, é porque ele nos quer mais perto dele. Só que muitas das vezes a gente toma as atitudes erradas, né? A gente, em vez de se apegar mais a ele, a gente se afasta mais dele, entendeu? Então, a vontade dele é salvar a todos. Só que como existe o livre-arbítrio, nem todo mundo quer. Porque fazer a vontade da carne não é ruim, né? Por isso que nós cristãos, nós temos que cada dia buscar mais de Deus, se alimentar mais da palavra, se encher dele, para que nós possamos nos desvaziar de nós. Porque desde o momento, carne e o espírito, qual que você alimentar mais é o que vai sobressair, te dominar. Se você alimenta mais o espírito, você não erra. Agora, se você alimenta mais
a carne, seu espírito vai ficando com fome. Então é a gente que escolhe qual a gente alimentar, sabe? Então, que Deus venha abençoar, essa é a palavra que Ele colocou no meu coração. Que Deus venha abençoar, que você venha guardar essa palavra na tábua do teu coração e entender que se Deus avisa, se Deus nos corrige, é porque ama, é porque Ele quer nos salvar. O livre-arbítrio. Qual o meu livre-arbítrio? Eu escolhi servir Ele. Eu escolhi obedecer a Ele, sabe? Eu escolhi ser liberta, ter liberdade em Cristo Jesus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho essa liberdade em Cristo, sabe? O meu livre-arbítrio eu escolhi servir a Ele. Graças a Deus hoje eu tenho uma vida maravilhosa, não tendo o que reclamar. Não tenho uma vida perfeita, porque não existe, desde o momento que inclui o ser humano, se torna imperfeito, sabe? Eu sou uma doente que preciso cada dia mais de tratamento, assim como a pessoa chega passando mal no hospital porque precisa de cuidados, precisa tomar medicamentos. Sou eu na casa do Senhor, cada dia mais. Erro todos os dias, mas confesso também meus pecados, meus erros, minhas falhas todos os dias e peço perdão a Ele todos os dias, né? Procuro cada dia ser melhor, né? Então, existe o livre-arbítrio, né? E voltando aqui para a palavra, vamos dar mais crédito aos atalaias, aquilo que Deus usa para falar. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe. Amém.